Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo das Escrituras. Ensinando para quem já sabe. Quem fez isso? O apóstolo Paulo, de muitas formas e várias vezes. No texto de hoje de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Saulo fazendo isso, ensinando para quem já sabe ou deveria saber. Então fique por aqui, vamos estudar Crônicas, Salmos e Atos dos Apóstolos. Crônicas. Em Crônicas nós estamos passando pela genealogia de Judá, a tribo mais falada, porque o foco do cronista é a dinastia de Davi, e Davi veio da tribo de Judá. Porém, no texto de hoje, nós vamos passear pelas tribos dos filhos de Jacó. E é interessante ver que no livro de Crônicas, vem sempre textos ressaltando a importância de ser tudo relatado, anotado. Foi feita a anotação de cada nome, de cada tribo, a quem pertencia. Isso vem mostrando uma organização. Deus é um Deus de organização. O destaque hoje está sobre a tribo de Rubem. E por que esse destaque na tribo de Rubem? Rubem, vamos relembrar a história. Rubem é filho de Jacó e ele profanou o leito de seu pai quando deitou com uma das concubinas de Jacó, Bila. Ele perde o direito de primogenitura. Naquele contexto, a primogenitura era muito importante. Significava que o primogênito recebia em dobro a herança, as bênçãos de seu pai. Jacó, lá no texto de Gênesis 48, versículos 15 ao 22, também lembrando a história, é o momento em que Jacó abençoa os filhos de José antes de morrer, e aí acontece uma divisão entre as tribos dos dois filhos de José, Efraim e Manassés. Era para Manassés ser aquele que teria o direito da primogenitura, porque ele era o primogênito. Mas na hora de dar a bênção, Jacó inverteu as bênçãos. José, vendo isso, falou para o pai trocar, porque Jacó não estava enxergando bem, e então José achou que era por isso, mas Jacó fez aquilo de forma proposital, e o contexto mostra, você vai ler lá no livro de Gênesis, Jacó explicando por que ele fez aquilo. A partir daí, nós vamos ler aqui em Crônicas, e já lemos em outros relatos, falando sobre a meia tribo de Manassés, porque no decorrer da história, essa tribo de Manassés é dividida, uma parte fica antes do Jordão e a outra parte fica depois do Jordão. Fala-se da meia tribo de Manassés, mas o texto diz que eles pecaram contra Deus e por isso Deus permitiu que fossem subjugados pelo rei da Assíria. E a leitura de hoje de 1 Crônicas encerra com a introdução sobre a tribo de Levi. A tribo de Levi é uma tribo que tem muito a ser dito sobre ela e vai continuar falando nos próximos capítulos. Hoje é só uma introdução. Os levitas vêm da tribo de Levi, que foi um daqueles que recebeu a maldição do seu pai. Lembra, vimos ontem que Simeão e Levi, por terem matado um príncipe que deflorou a irmã deles, o pai deles, Jacó, lançou uma maldição contra eles. Para Simeão, caiu sobre eles viver sem um território próprio e foram distribuídos entre cidades, entre vilas, e para Levi foi destinado serem levitas, sacerdotes do Senhor. É interessante perceber que o cronista tem a clareza e deixa isso registrado aqui no encerramento da leitura de hoje, que apesar de o povo ter sido levado pelas mãos de Nabucodonosor para esse exílio, o texto diz que o Senhor permitiu isso. Diz exatamente assim: o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor, mostrando que Deus é o governo de todas as coisas, é soberano, tem tudo sob controle, e apesar de ser um homem, Nabucodonosor, que levou cativo o seu povo, Judá e Jerusalém, foi com permissão do Senhor, porque tinha nisso um propósito, um plano, entre eles cumprir-se a justiça de Deus, que falou tantas e tantas vezes por meio dos profetas, que se o povo não seguisse as leis do Senhor, sofreriam as consequências. Mas
a gente vai continuar lendo a história e vendo que os planos do Senhor não podem ser frustrados e aquilo que ele prometeu a Abraão e a Davi será cumprido. Salmos. Em Salmos 81 concluímos hoje. Ontem nós vimos que o povo estava celebrando e então o Senhor traz à memória deste povo coisas que ele operou, que ele efetuou, mas esse povo não soube ser grato. E aí o salmo de hoje encerra com uma puxada de orelha. Deus dizendo claramente a esse povo um texto que o apóstolo Paulo vai replicar na carta dele aos Romanos. Deus dizendo: por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Antes disso, o Senhor fala num versículo anterior: mas o meu povo não ouviu minha voz e Israel não quis saber de mim. Ele vem falando antes dos feitos dele, dos avisos que ele deu, dos livramentos que ele deu, de quantas vezes ele repetiu sobre seguir as leis e os mandamentos, mas o povo dele não quis saber, então Deus os entregou à própria sorte. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Quando o homem decide não ouvir a voz de Deus, não crer em Jesus como Senhor e Salvador, Deus os entrega à própria sorte. É o que está no texto de Romanos. É importante entender que Jesus morreu para que todos fossem salvos, mas nem todos estão salvos. Quem está salvo? Aquele que crê em Jesus, entende o plano da salvação, o plano da cruz, crer nesse Senhor e entrega a Ele o seu coração. Este está salvo. Chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Ontem nós vimos que Saulo e Barnabé foram separados por ordem do Espírito Santo para irem a Chipre pregar o Evangelho. Eles foram, e o texto diz que eles levaram consigo João Marcos, continuaram pregando o Evangelho. No meio disso surge ali a figura de uma pessoa como um mágico, um ilusionista. E o texto diz que ele estava com um procônsul. Esse procônsul estava curioso para ouvir sobre esse discurso de Saulo e de Barnabé. E agora aqui, pela primeira vez, Saulo já é citado como Paulo. O texto diz Saulo, chamado Paulo, vem falando do Evangelho de Cristo e esse procônsul tem curiosidade de ouvir a respeito, mas ele está sob a influência deste tal vidente, deste tal mágico. Conforme Paulo foi falando do Evangelho de Cristo, esse mágico tentou influenciar o procônsul. E o texto diz que Paulo, todavia, cheio do Espírito Santo, e é quando diz Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, no tal mágico, diz com toda sutileza este texto: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter o caminho do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego. Imagina o jogo virando. Lembra-se que Saulo ficou cego porque perseguia o povo de Deus. Então o Senhor permitiu que ele ficasse cego por 3 dias. E quando oraram por ele, Ananias orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram e a partir daí ele passou a pregar o Evangelho. E agora eis que é Saulo que está orando para que um homem fique cego. Vendo aquilo, o procônsul ficou muito impressionado com o que havia visto e ouvido sobre o Evangelho de Cristo. A partir daí, João Marcos, os deixa, segue viagem e Paulo continua pregando. E aí é onde entra a questão de Paulo ensinar aqueles que já conhecem. Porque o cenário é o seguinte: Paulo chega numa sinagoga e começa a falar sobre a história que aquele povo já conhecia, a história que os profetas contavam, apontando para o Messias. Então ele vem contando desde o começo. Quando é dado a palavra para Paulo, o texto diz que ele com um gesto pede silêncio, ou seja, reverência, porque agora eu vou falar do Senhor. E ele começa dizendo: Deus de Israel escolheu um povo. Então o contexto aqui é Paulo dizendo, explicando para aquelas pessoas o que eles já sabiam, a história do povo de Israel.
que Deus escolheu, separou um povo. Então ele cita tudo o que aconteceu, o processo que passaram pela Terra Prometida, que chegaram na Terra Prometida, que andaram por 40 anos no deserto. Paulo ainda diz assim, isso tudo levou cerca de 450 anos. Ele conta a história inteira, resumidamente, e dá o tempo, dá o prazo, fala, olha o tempo, olha quantos anos isso levou para acontecer. E eis que agora nós estamos vivendo isso que foi tudo anunciado 450 anos. É esse o contexto que Paulo está trazendo aqui. E aí ele conta que o povo recebeu juízes sobre eles, depois que levantou-se um rei chamado Saul, fala do profeta Samuel, e ele vem falando até chegar em Davi. Este é o ponto que Paulo quer chegar. No texto de amanhã, nós vamos ver, ele continua falando sobre isso, sobre a raiz de Davi, ele para aqui em Davi. A partir daí, ele vai introduzir o Messias, porque aquele povo bem conhece a história que os profetas já diziam, que o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, viria da raiz de Davi. Por isso, Paulo fez toda a introdução ensinando para quem já sabe, só trazendo a memória, lembrando, olha, sabe aquela história que vocês ouviram esse tempo todo, que está tudo registrado, que os profetas falaram? Vocês não acreditaram, mataram o Filho de Deus? Pois é, eis que a gente está vivendo essa história agora, olha só. E é isso que acontece até os dias de hoje. Nós acabamos tendo que ensinar aos que já sabem. Claro que Jesus deixou a ordem para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E sempre vai ter alguém que não ouviu falar, que não entendeu, que os olhos não foram abertos, e por isso nós temos que continuar pregando o evangelho a toda criatura. Mas sabendo sempre que nenhum homem nesta terra tem o total e pleno conhecimento da verdade, do conhecimento, da profundidade do Senhor, porque Ele é eterno, a mente do Senhor é insondável, e o entendimento que o homem tem sobre as Escrituras não vem dele, é o Espírito Santo que ensina. Portanto, ninguém é detentor da verdade. A verdade é a verdade de Deus, é essa aqui, as Escrituras, aqui está a verdade de Deus, e é o Espírito Santo que dá entendimento. Portanto, tudo o que você ouvir falar, confirme aqui nas Escrituras. Se está aqui, é verdade. Se não está aqui, foi o homem que teve o entendimento próprio do intelecto humano dele. Mas sim, precisamos ensinar, inclusive, os que já sabem, porque a nossa tendência é esquecer. Não à toa, Jesus deixou a ordem para fazer a ceia do Senhor e disse, todas as vezes que beberdes deste cálice, comerdes esse pão, faça em memória de mim, para lembrar do sacrifício de Cristo, até que Ele venha. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue ensinando você e te dando sede e fome de conhecimento de Deus, que é através das Escrituras. Até amanhã, se Deus disser que sim.